Vamos seguir? Bora! Olha só. Vai. Calma, parem vocês duas. Babado Suas isso aí, hein? linguarudas. Acabou de chegar aqui, ó. Ó, Murilo Rufi faz vídeo mostrando o Léo feliz depois de ganhar a guarda provisória do filho. A Fabiola, ela já sabe de muita coisa do que aconteceu, porque aqui, Agora nesses podemos papéis falar. que você tem, Ixi. o motivo pelo qual o Murilo entrou na justiça para tirar o filho dos braços da avó. Exatamente. Agora, com o papel na mão, com as provas na mão, a gente vai falar. Então fala que eu te escuto. Então, é o seguinte, vamos primeiro, ó, o Murilo Rufi, pai do filho da Marília Mendonça. Vamos mostrar primeiro o vídeo, né? Bora. Porque assim, ó, logo depois da decisão de que ele ia ficar com a guarda da criança, ele mostrou esse vídeo aí do menino todo feliz em casa, que ele quer mostrar que o menino tá bem lá na casa dele, né? Apesar de não estar mais morando com a avó. E ele mostra um menino brincando ali na piscina ao lado de um outro menininho, a gente não sabe se é um amiguinho, se é um priminho dele. E ele fez isso logo depois de conseguir a guarda provisória do filho, né? Numa audiência judicial que aconteceu entre ele e a avó da criança. E aí é um menino aí todo feliz. Agora, os advogados do Murilo, eles revelaram aí, soltaram uma nota oficial dizendo que ele tirou o menino da casa da avó por causa de situações graves e alarmantes. E então, agora, a gente tem aqui na mão... Tem trechos, inclusive, aí já tem reservado esses trechos? Fica mais fácil para o pessoal de casa ver? Vamos mostrar aqui. Cadê os... Trechos da decisão judicial. Nossa. Que fala o seguinte, olha lá, ó. Restou demonstrado que a avó materna, ora ré, co-guardiã legal, vem agindo de forma unilateral ao pleno exercício da parentalidade por parte do genitor, desfigurando em partes o regime de guarda compartilhada, que eles tinham guarda compartilhada, e convertendo a convivência familiar em uma arena de desinformação. Aí, fato esse confirmado em audiência quando seu marido, David, relatou que a relação entre autor e ré é muito ruim, não havendo diálogo. Aí fala... O marido da dona Ruth foi lá dar depoimento e disse, olha, a minha mulher e o pai do neto dela realmente não se entendem. Ele acabou falando isso. E aí fala assim, ó, olha aqui, ó, isso aí, Passaia. As provas, o Murilo apresentou provas na audiência. As provas documentais revelam que o menor, a criança, portador de diabetes, condição crônica que demanda vigilância rigorosa. Ele tem 5 anos de idade, tem diabetes. Aplicação diária de insulina e alimentação controlada. A criança vem sendo submetida a situações de negligência, morando com a avó. Áudios e mensagens trocadas entre as babás contratadas revelam que a avó materna, com quem o menor atualmente reside, ele estava morando com a avó, frequentemente a avó omite informações médicas essenciais ao genitor, ao pai. Impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente. Não fala para o Murilo, que é o pai, que o menino está tomando antibiótico, esconde o remédio. O Murilo quer se meter onde não sabe. Tais condutas por si só, isso é a decisão do juiz, tá? Ó, tais condutas por si só evidenciam quebra do dever de cooperação parental, diz o juiz, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada. E o juiz tomou essa decisão de acordo com os relatos das babás. As babás ficaram frente a frente com o juiz e, quando deram depoimento, disseram, olha, realmente, dona Ruth, ela pedia para a gente não contar para o pai do Léo que ele estava tomando antibiótico. Por que será que ela não queria? Talvez para a dona Ruth não ser confrontada, se está tomando antibiótico é porque a avó não estava cuidando direitinho. Então, a gente não sabe o motivo, mas ela falava para não contar. Escondendo informações do pai. Uhum. E você viu que fala aqui, desculpa, ó, além disso, aparentemente há o emprego de mecanismos, tipos de alienação parental, a qual caracteriza como tal interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos guardiões, com o objetivo de prejudicar o vínculo da criança com o outro guardião ou figura de referência. Então, isso aí o juiz deu como também que estava rolando alienação parental. Quer dizer, a avó estava fazendo um jogo com a criança, jogando a criança contra o pai, esse último item. E as babás foram, como eu disse, passar, e elas foram fundamentais, duas. Duas ficaram do lado do pai. Uhum. São 2 pontos fundamentais da decisão do juiz. Um ponto, ele diz que as babás falavam que a avó não contava tudo o que os médicos diziam. A gente não sabe o motivo, talvez porque a avó pensasse, se eu falar que ele está doente, o pai vai dizer que eu não estou cuidando direito.
Mas, independente da motivação, a avó não contava tudo para o pai, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vê na decisão é que o juiz entendeu que, de fato, a dona Ruth não colaborava com essa boa relação de criação da guarda compartilhada. Então, como ela não estava colaborando, o juiz tinha que decidir, vou deixar a guarda ou para a avó ou para o pai, acabou preferindo o pai, não, Bardi? Sem nenhuma dúvida, e é isso mesmo, porque, afinal de contas, não lembrem que ele é o pai. Verdade. A dona Ruth ele tem mais direito que a avó, nesse claro caso, que é, né? pai biológico, ele é o pai. E ele tem toda a condição. A partir do instante, quem tem o poder, quem teve o poder de cuidar, não cuidou direito. Porque ontem a gente falava que eram evidências, ele apresentou provas. Agora tem aqui e a com decisão 2 judicial. testemunhos, aí é fundamental. E aí aqui fala o seguinte, ó, que ela vai ver o neto em finais de semanas alternados, iniciando-se às 18 horas da sexta-feira com término às 18 do domingo. Aí vai pegar alguns feriados, vai dividir férias com o pai. Ele não vai deixar de conviver com a avó, só não está mais morando com a avó. Não vai ser constantemente como era, né? Não é tempo integral, né? É isso. E dona Ruth parece que não soube, vamos colocar entre aspas, jogar esse jogo, porque a partir do momento que ela foi para as redes sociais para falar mal do pai, do neto dela, obviamente que ela colocou uma relação acirrada. A justiça ia ter que entrar numa decisão. Dona Ruth, se a senhora vai e confronta, o juiz teve que escolher entre um dos dois. Não, Alguém ia ter que perder e acabou perdendo a senhora. Ela foi lá e falou mesmo. publicamente, ele nunca pagou pensão pro menino. O que ele fez? Ele foi lá e provou com documentos. Olha, eu não tô do lado de ninguém, tá? Eu tô só contando os fatos aqui, né? Porque essa história é complicada. Tem gente que tá do lado de um, Claro. tem gente que tá do lado do outro. Eu sou imparcial. Você está falando da decisão da A decisão da do justiça. Não, mas assim, ele foi Estamos lá... do lado da criança, né? Da criança, do lado da criança, o exatamente. que seja melhor para ela. Aí ele provou com documentos de que ele pagava, olha, eu pago escola, eu pago psicólogo, eu pago plano de saúde. Ele mostrou todas as provas. Ó, ela tá falando que eu não pago? É mentira, eu pago. Então tá babado isso aí. Por falar em Léo, apareceu um vídeo inédito de Marília Mendonça cantando. A Fabiola vai mostrar, inclusive, agora pra gente. O registro emocionante, né? Olha, é o seguinte, apareceu agora um vídeo inédito da Marília Mendonça, publicado por uma fã, que mostra a Marília cantando com a fã a música de Quem é a Culpa no violão. E a gente vai ver agora esse vídeo. Vou falar do filho do Cid Moreira. Ele recebeu um diagnóstico de tumor no cérebro, é uma situação assim, extremamente difícil. E a família descobriu que a briga pela herança de 60 milhões de reais do jornalista está prejudicando o tratamento do filho do Cid Moreira agora. Porque existe uma briga na justiça, né? Entre os eles já filhos. discutiam, antes mesmo da morte do Cid Moreira, eles já não se entendiam, a esposa do Cid Moreira com os filhos. E agora essa briga que se arrasta está prejudicando o tratamento. A viúva do Cid Moreira e os filhos estão brigando na justiça por causa da herança. Mas agora, a novidade dessa história é o cabeleireiro Roger, que é um dos filhos. Ele tem 49 anos. Ele é aquele filho que o Cid Moreira adotou. E agora ele descobriu, o Roger, um tumor no cérebro. E a situação dele é grave, porque se o tumor crescer, ele pode até perder a visão, que está perto da região da visão, assim, esse tumor na cabeça. Meu Deus. E ele não tem um plano de saúde. E ele e o irmão Rodrigo estão esperando a herança do pai. O Cid deixou um patrimônio aí em torno de 60 milhões de reais. E tem essa briga na justiça entre os filhos e a viúva, que é a Fátima Sampaio. Só que é o seguinte, o Cid deixou um testamento que exclui os filhos, Roger e o Rodrigo, da herança, deixando quase tudo para Fátima. Aí os filhos dizem que o Cid foi influenciado pela mulher a deserdar os dois. No Lombardi Eu, nós entramos numa trend. Sabe que tem um videozinho que tá rodando nas redes sociais? É quando um videozinho, por exemplo, uma ideia começa a ser usada por muitas pessoas, vira uma trend. Aí, Lombardi Eu, nós... Tem como soltar o vídeo? Eu quero ver. Você começa a ficar dançando desse jeito Ai, que lindo! pra virar foto. O resultado dessas fotos. Você fica lá fazendo assim, pá, e vira foto, entendeu? Ah, tá. Como que é? Cadê Você a quer foto? saber o resultado dessas fotos? Pera aí. Você vai ter que ir nas redes sociais pra ver. Ah, eu quero ver como ficou. Deve ter ficado tudo assim, né? Acabamos. Não, ficou legal. Ficou legal? Ficou legal. Ah, então eu quero ver. Está nas redes sociais, depois eu vou curtir todas. Vamos ver. E vou comentar os melhores comentários. Vamos lá.
quem é a atriz famosa que foi condenada a pagar a indenização de R$50 mil porque ela atacou enfermeiras? Nossa. Bom, Bateu mesmo, é? não Bateu. bateu. Não, atacou. Falando. Bateu verbalmente. Ofendeu, agressão vai. verbal. A atriz é a Daniela Escobar. Eita. Ela foi condenada a pagar R$50 mil por danos morais coletivos para a categoria das enfermeiras. Caçarola. Ela falou lá no Papagaio Falante, no podcast, que as enfermeiras no Brasil, nos Estados Unidos, se arrumam com unhas vermelhas e batom vermelho e cílios postiços pra catar médico e catar. Mas que besteira que você falou, filha. Você quer ver ela falando? Olha só. Unhas compridas, vermelhas, batom vermelho, maquiadésimas, cílios postiços. Parecia que a mulher estava saindo da festa, indo trabalhar ou indo para a festa daqui a pouco. De repente estava. Se bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo? É verdade. Que não existe, que o diretor de arte é um imbecil? É assim, a vida real, tanto aqui no Brasil quanto lá, eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda, eu falei, gente, de onde é que essa mulher saiu? Como que ela tá maquiada? Elas vão lá para catar médico. Será? Não, você foi infeliz. Por isso que elas se arrumam todas. Uma unha vermelha, um batom postiço pra catar. Bom, essa declaração foi considerada machista, ofensiva, né? Pela Federação Nacional dos Enfermeiros. Eles acionaram a justiça. Aí o juiz entendeu que a Daniela abusou da liberdade de expressão, causou humilhação à categoria aí das enfermeiras. Aí hoje a Daniela vive em Los Angeles, né? Ela já tinha pedido desculpas publicamente, mas não adiantou. Ela até chamou o comentário que ela fez de infeliz. Ela alegou que foi tirado de contexto, né? Desse programa ali que ela participou. Ela fala que é um programa de humor, que é o podcast, que é do Sérgio Malandro. Aí ela diz, esse dinheiro, o dinheiro vai para um fundo de defesa dos direitos difusos, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela pode recorrer da Justiça, essa notícia saiu na coluna do Peterson Renato, mas as enfermeiras ficaram ofendidas. É que ela acabou generalizando, né? O grande problema é quando você generaliza. Deve haver enfermeira que faz isso? Claro que tem, como tem jornalista, como tem atriz, como tem qualquer tipo de profissão. Em todas as profissões tem gente boa e ruim. Você só não pode generalizar, né? Exato. Mas olha, o enfermeiro verdade. e o auxiliar de enfermagem, ele é tão importante quanto um médico. Muito importante. Tão importante quanto um médico. Exatamente. Muitas vezes ele até faz um trabalho num hospital, numa clínica, melhor até que o médico. Mas quem cuida realmente do paciente é o enfermeiro. Porque tá o tempo enfermeiro todo que ali, cuida. né? É isso aí. O tempo todo ali. O rapper Sindiri, ele não vai sair da cadeia. Não tem A jeito. justiça negou o pagamento de fiança, que seria de R$5 milhões. A sentença dele ainda não saiu e ele foi considerado culpado em 2 acusações de transporte de pessoas para prostituição. Só que ele foi absolvido dos crimes de extorsão e tráfico sexual. Por isso escapou da prisão perpétua. E quem vai contar detalhes pra gente agora é a Tina Roma. Olha, passar esse julgamento começou no dia 5 de maio em Nova York. Apesar das expectativas, os famosos não foram chamados para depor. Mas testemunhas importantes como ex-namorada, pessoas que trabalharam para ele, foram fundamentais para que o jurado chegasse ao veredito. Diddy era acusado de 5 crimes federais, entre eles tráfico sexual e conspiração para extorsão. 6 semanas de julgamento, seguido de perto pela imprensa internacional. Um entra e sai de advogados, testemunhas, familiares e amigos, naquele que se tornou o julgamento de prostituição mais caro da história americana. O rapper Diddy, de 55 anos, foi acusado de usar fama e fortuna para administrar uma empresa criminosa de 1 década, na qual controlava e manipulava a namorada de longa data, a cantora Cassie Ventura, e outras pessoas por meio de violência e ameaças, forçando-as a realizar fantasias doentias com maratonas movidas a drogas e sexo por dias. Durante o depoimento, foi mostrado um vídeo de 2016 em que Diddy agredia Cassie em um corredor de hotel. A agressão não resultou em processo criminal, já que o ex-casal chegou a um acordo extrajudicial há 2 anos. Ela recebeu cerca de R$120 milhões em compensação. Mas o vídeo foi o ponto-chave para o início das investigações. Do topo da música, às polêmicas que abalaram a carreira,
Diri é um dos nomes mais poderosos e polêmicos da indústria musical. O talento como produtor e empresário o transformou em um dos homens mais ricos do entretenimento, acumulando fortuna com contratos musicais, marca de roupas, canal de TV e parcerias com bebidas. Diri também ficou conhecido por promover festas privadas de luxo, onde, segundo investigações e relatos de testemunhas, havia consumo de drogas, abusos sexuais e intimidações. As festas ocorriam em mansões, jatos particulares e hotéis de alto padrão, com a presença de modelos, artistas e empresários. Diri não testemunhou, nem os famosos presentes nos concorridos eventos do rapper, como Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher e Justin Bieber. A defesa de Diri admitiu episódios de agressão e uso de drogas na vida do rapper, mas negou abuso. Mostrou no tribunal várias mensagens de texto onde as acusadoras se diziam ansiosas para participar das festas promovidas por ele. As provas foram fundamentais para o veredito final. O magnata da música foi absolvido das acusações mais graves contra ele: extorsão e tráfico sexual, que poderiam levá-lo à prisão perpétua. Diri foi considerado culpado apenas de 2 acusações de transporte para prostituição. Um pedido de liberdade provisória foi novamente negado pelo juiz, que propôs uma data de sentença das condenações para o dia 3 de outubro. Sean Diddy Combs pode receber uma pena de prisão de até 20 anos. Muito boa a reportagem, hein? Explicou que tem resultado, tem consequência para todo ato ruim, né? Verdade. O cara realmente tem alguns documentários que mostram que esse cara é péssimo, né? É um crápula. 20 anos é pouco pra ele, viu? Mas ele é, nossa. Tinha que ter sido a prisão perpétua. Opa! Um baita de um idiota que já colocou muita gente, assim, numa situação extremamente difícil. Vamos seguir a vida? Ó, sabe aquele vídeo que nós colocamos ali, Lombardi? Tá dando o maior comentário, o pessoal gostou, hein? Falaram o quê? Fazendo desafio, falando que o Lombardi, Que ele é sexy, tem uma energia... que ele tem um bigode sensual. Que o Lombardi... Estão desafiando a fazermos nós 4 da próxima vez. Mete as passaretes. A gente tava dançando. Quer ver? Solta o vídeo, por favor. O resultado dessas fotos. Danada. É a nova onda. Eles estão lindos Você dançando. dança desse jeito e depois posta as fotos. Olha o nome. Quer ver como é que ficam as fotos? Agora vamos mostrar, olha lá. Ó, agora o resultado das fotos, senhoras e senhores. É só que chegou até aqui. Só tem 2. Não tem até o final. Na hora que eu sair, ele dá um pulinho. Você viu o pulinho que ele dá? Eu quero ver, vou ver direitinho. Vai lá no depois. Instagram pra você ver o pulo que eu dei. Pulinho não, um pulo, por favor. Vilma Petrilo, Vilma de Gal Costa é condenada a pagar a indenização para uma artista plástica. Caçarola. O que ela fez? Ó, seguinte. Essa artista plástica, o nome dela é Daniela Kutaiti. Ela vendeu um imóvel no Jardim Paulista, em São Paulo, para Gal Costa em julho de 2020. A Gal morou na residência, nessa casa aí com a mulher, a Vilma Petrilo, até a morte da Gal em 2022. Moravam lá, bom, aí as contas de energia elétrica e de gás, a de luz e de gás, não foram transferidas para o nome da Gal quando a mulher vendeu a casa. Ficaram no nome da antiga proprietária. E ela começou a receber cobranças das contas. Aí ela pediu para a viúva da Gal várias vezes para ela transfere, tira do meu nome. A viúva continuou um tempo morando na casa depois que a Gal morreu e a artista plástica, a antiga proprietária, teve que pagar mais de R$ 2.500 de contas aí de luz e de gás. Aí agora a justiça determinou o pagamento da conta, devolve, vai ter que pagar a conta aí, os R$ 2.500 e mais 10 mil por danos morais. Isso a viúva da Gal perdeu o processo e mandou a Vilma tirar as contas do nome da mulher, né? Então, olha essa história. Ficou devendo no nome da mulher. As pessoas não pagam, né? Como é que pode isso? Não dá pra entender. Mas isso fica a dica, né? Quando você vende um imóvel, ou aluga, ou sai do imóvel, transfere a conta de luz, de gás, de tudo pro nome da igual pessoa. carro, né? Não Porque é senão... Carro. E o que mais choca é que não estão nem aí, a dívida né? sobra pra quem tá no nome, Tô devendo na maior cara de pau. Eu vou falar uma coisa, dá pra fazer isso tudo pela internet, dá pra fazer tudo Não quer online. pagar, né? É verdade. Não quer pagar, quer dar Fácil de calote. tirar. Hoje em dia você até aluga uma casa sem Mas você assim, precisar você só pode sair, tirar né? do seu nome Faz se tudo pela tiver internet. tudo em dia. Se tiver com dívida, não. Você tem que pagar a dívida
pra tirar do nome. É isso aí. Enzo Rabelo, filho do Bruno, cantor, resolveu responder às críticas que ele anda recebendo. Tadinho. Aliás, ele tá dizendo pra todo mundo, ó, tô bancando as minhas contas com o meu dinheiro, não é com o dinheiro do meu pai, tô criando minhas próprias pernas e, por favor, parem de falar de mim. Caçarola. É assim, esse menino é um rapaz, né? Tem 17 anos. O Enzo Rabelo, filho do sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, ele fez um desabafo se defendendo das críticas. A gente já vai mostrar ele falando. Hoje ele tem 17 anos, ele canta desde os 8. E ele tem recebido duras críticas aí do público, primeiro que estão desmerecendo o talento dele como cantor. E estão reclamando que o menino está fazendo abertura de shows do Bruno e Marrone. Os fãs estão falando o seguinte, que eles foram lá para ver a dupla cantando e não o show do Enzo. Porque fica tendo um show do Enzo meia hora antes de começar o show do Bruno e Marrone. Mas não tem problema disso não, sabe por quê? Caçarola. Se o Enzo estivesse tomando espaço do show do Bruno e Marrone é uma coisa, mas fazer antes do show não tem problema nenhum, gente. Um monte de show de abertura, né? É, porque sempre tem um show de abertura, né? Eu acho que, na verdade, é 1 ou 2 influenciadores que começaram a falar, eu acho que querem espaço, aí vem mais algumas pessoas indo atrás. Eu vi o povo na internet falando, mas é assim, o pai dele, ele quer colocar o menino como show de abertura. Não tem problema. O pessoal também Desde que eles façam né? o show deles, é o principal. Então, aí agora ele resolveu responder essas críticas. Ele disse, inclusive, que ele tá, apesar de estar contando com a ajuda do pai, né, que ele tá colocando ele no show, ele tá tentando também construir a própria carreira, sozinho, né, com as próprias pernas, sem depender do pai financeiramente, que ele disse que nunca usou o dinheiro do pai. Nunca também já é exagero, né? E que ele tá juntando para comprar carro e apartamento, juntando dinheiro. Que bonito! E ele falou que o pai, o Bruno, é empresário dele, e que ele que paga o pai. Claro. Vamos ver o Enzo falando. Vamos lá ouvir o pro Enzo? Repórter André Piunti. Bora, Enzo. Eu nunca usei dinheiro do meu pai nenhum. Então, agora eu tô juntando dinheirinho pra comprar meus negócios, pra comprar meu apartamento, meu carro. Eu nunca usei isso deles, né? Nunca vou usar. Tem gente que acha que meu pai realmente pagou tudo. Meu pai não pagou nem um centavo pra mim. Nenhum, cara. Nenhum, nem meio. Foi sempre eu. Então, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, eu consegui. E é claro que, lógico que é por conta de vários aspectos da influência do meu pai, é lógico. Mas usar dinheiro dele, eu nunca... Eu paguei ele, inclusive. É meu empresário, né? Eu gostei. Maravilhoso, Enzo. Boa sorte pra O que aconteceu é que dias atrás ele foi cantar, ele deu uma desafinada porque ele tá trocando de voz, né? Eu acho que foi aquela apresentação. Será que se tem uma outra, quem sabe numa outra ele superou. Eu gostei da entrevista dele, a voz dele, né? Eu nunca peguei dinheiro do meu pai, não. Ele tem a cara do pai, né? Parece com o pai, né? Como é que ele fala, Enzo? Eu não sei, tá ruim a voz. Nunca peguei dinheiro do meu pai, não. Falar em... Enzo, a gente adora você. Você é maravilhoso, cara. Vai lá. Não exagera, a gente não adora ele. A gente não conhece ele direito, mas a gente deseja boa sorte, né? Eu gosto, ele é muito humilde. Caçarola. Depois que você conseguir trocar a tua voz, você vai voltar a cantar bem. Porque por enquanto você tá dando uma desafinada, mas é coisa de quem tá trocando voz, tá? Você é maravilhoso. Falar em pai, queria mandar um grande beijo pra Cristal, que é filha do Marcos Paulo, nosso garçom maluco. Oi, Cristal, beijo! Deixa eu aproveitar só um minuto. Eu quero mandar um beijo pra Dona Odete, lá de Santos, que tá vendo a gente agora. Ela saiu do hospital, que bom. Ela tá lá com a Carol, a neta dela. Um beijo pras duas. Boa aí, Dona Odete! Maravilhosa! Gente, esposa de sertanejo gerou polêmica ao declarar que estava treinando porque o marido famoso disse que ela tem que encorpar. O marido famoso, ele quer ter uma mulher troféu. Ele quer ter uma mulher encorpada dentro de casa. Ela falou que ela tá muito magra. Que isso? Sabe quem é? Quem? O mesmo marido que obrigou ela a pagar as fotos. Rapaz, você quer uma mulher encorpada? Casa com um jogador de futebol, então, rapaz? Vai ficar obrigando tua mulher só porque você quer... Mas tem uns que obrigam a ficar muito magra, igual o Cauã Raymond. Agora esse aí quer que ela cresça, porque tá muito magra. Quem é ele? É o Eduardo Costa. Que é isso? A Mariana, a mulher dele, disse que decidiu mudar o corpo pra agradar o marido e causou polêmica na internet, né? O pessoal tá falando aí, né? Ela foi pra academia lá da casa deles com a missão de ganhar músculo. Que ela publicou uma foto treinando e escreveu assim na legenda: pegaram um pezinho pra ver se dou uma encorpadinha. Meu marido falou que sou muito magrinha e que prefere mais cheinha.
Caçarola. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha lá. Que Sabe Quem de pode, nada, obedece quem inocente. tem juízo. O vício do diminutivo. Por favor, Judy, Absurdo isso. Judy, dá um recado pra ele, Judy. Ô, garoto, você quer músculo? Vai no açougue e compra. Ai, Judite! Não. É que é o seguinte, a mulher dele é um show e ele não tá querendo que essa Mas mulher outro dia, continue o outro show. dia ele mandou ela pagar as fotos e cortar toda a parte que aparecia o bumbum dela. E agora tá mandando ela ficar mais fortinha.